O petróleo, ele geralmente é encontrado entre água salgada e gases. Por que isso acontece? A gente pode comparar o petróleo com um óleo de cozinha. Claro que eles não são comparáveis porque o petróleo é de origem mineral e o óleo de cozinha é de origem vegetal, mas de qualquer forma eles são comparáveis por serem óleos, tá? Quando você mistura óleo com água, o óleo é menos denso e ele fica sobre a água. Por isso que o petróleo fica sobre um depósito de água salgada. E também ele é encontrado entre gases e água salgada. O que são esses gases? Geralmente é o gás natural, tá? O gás natural ele é uma mistura de metano com, principalmente metano, pode ter também outros hidrocarbonetos como etano, propano, mas muito menos. O gás natural, ele é um gás, então ele fica acima do petróleo. Por isso que o petróleo geralmente é encontrado entre uma camada de gás, que geralmente é o gás natural, e a água salgada, que é a água do mar, tá? Por quê? Porque ele é menos denso do que a água salgada, então fica acima, e mais denso do que os gases, que são muito leves, né? A gente vai ter uma aula, que é a 23 da 6E, para falar sobre gás natural, tá? Então não se preocupem com isso neste momento. Falando quimicamente do petróleo, ele é constituído principalmente por alcanos, tá? Ele é uma mistura de alcanos. Como a gente pode ver, aqui eu fiz meio o que pode ter no petróleo, tá? Então, aqui mais pro lado esquerdo estão os alcanos, como por exemplo, o metano, o etano, o propano, o butano, entre vários outros, tá? A gente fala muito em petróleo em C. C1 é o metano, C2 é o etano, C10 é o dodecano, C6 é o hexano. Então, o petróleo ele é formado geralmente de C1 até C30. Então, são cadeias que podem ser bastante longas também, tá? Então, a composição química do petróleo ela vai variar muito conforme o local que ele é encontrado. Então, o que a gente sabe? Antigamente, aqui no Brasil, tinha muito petróleo que tinha bastante compostos pesados, que geravam geralmente óleos de motor, asfalto, que são os produtos menos nobres do petróleo. Quando foi encontrado o pré-sal, eram produtos mais nobres, ou seja, tinha uma faixa maior de produtos nobres. O que é nobre no petróleo? Gasolina. A gasolina é o mais nobre, tá? Depois o diesel, uma parte que é conhecida como nafta, que é indústria, matéria-prima para a indústria petroquímica, tá? Que é geralmente de C5 até C8 ou de C5 até C10, se não me engano. Essa nafta é uma parte nobre, porque é dela que vem, por exemplo, tintas, corantes, entre várias outras, tá? Ela é matéria-prima para a indústria petroquímica. Então, dependendo de onde for a fonte do petróleo, vai ser a composição dele. Aqui na América é constituído principalmente de alcanos, de C1 até C30. Aí vai depender de aonde foi encontrado, tá bom? Aqui no Brasil, então, como eu falei, tinha muito mais próximo de C30, que são os menos nobres, e agora com o pré-sal tem muito mais da faixa nobre, que é, por exemplo, gasolina e aqueles que eu acabei de citar, tá bom? Em compensação, lá na Rússia, em Cáucaso, na Rússia, tem aproximadamente entre 80% e 100% de cicloalcanos, como por exemplo ciclo propano, ciclo butano, ciclo pentano, como esses que estão aqui no slide, tá? O petróleo de Bórneo, que eu falei que eu ia pesquisar onde que é esse tal de Bórneo, tá? Porque eu nem sei onde que é. Ele tem muito aromático, que é o anel benzênico, tá? 30% aproximadamente de compostos que apresentam o anel benzênico.
O petróleo, ele, além de ter alcanos ou cicloalcanos ou aromáticos, ele também tem outros componentes, como oxigenados, como por exemplo o fenol e o cresol, que são esses que estão aqui abaixo do lado esquerdo, tá? O fenol é o anel benzênico ligado num OH e o cresol é o fenol ligado num radical metil. Então, é como se fosse o metilfenol, é a mesma coisa que cresol, tá? Então, isso aqui é ruim, tá? Porque melhor é que tenha simplesmente alcanos ou cicloalcanos ou aromáticos, que eles que são os combustíveis, tá? Fenol e cresol já não é mais tão bom assim, tá? Quanto menos tiver, melhor. Além de que além dos alcanos, cicloalcanos, aromáticos e compostos oxigenados, a gente tem também os compostos sulfurados, que são os piores de todos, tá? Por quê? Por que os compostos sulfurados, que são esses aqui que estão aqui do lado direito, abaixo, como o tilfeno, o tilfenol e o ácido sulfídrico, por que eles são tão ruins de ter no petróleo? Eles são os que são responsáveis, por exemplo, pelo mau cheiro, pela poluição, pelo caráter corrosivo do petróleo. Então, um petróleo que tem muito enxofre vai gerar um combustível que tem muito enxofre. E o enxofre, ele corrói. Então, ele acaba com vida útil de motor, além do principal problema, que é a chuva ácida, tá? Porque quando você queima o petróleo, ou seja, quando você processa o petróleo e gera um combustível, como o diesel e a gasolina, você vai queimar aquele diesel e aquela gasolina e eles vão ter enxofre. Se tiver enxofre no petróleo, o diesel e a gasolina também vão ter enxofre. E aí, quando você queima o enxofre, acontece isso aqui, ó. O enxofre sendo queimado, ou seja, a reação com O2, né, oxigênio, gera o SO2. Aí o SO2, ele começa a subir na atmosfera, porque ele é um gás, tá? Dióxido de enxofre. Ele começa a subir na atmosfera e ele encontra o oxigênio do ar e ele reage com o oxigênio do ar e forma o SO3, que é o trióxido de enxofre, que também é um gás. E este continua subindo pela atmosfera até chegar lá na nuvem. Quando ele chegar na nuvem, ele vai encontrar o quê? O que tem na nuvem? A água, né? Porque vai cair como chuva. E aí, quando o SO3 encontrar a água, eles vão reagir e vão formar H2SO4, que é o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é um ácido muito forte, né? Terrível. Então, o que vai acontecer? Ele vai ficar lá junto com a chuva e vai cair junto com a chuva. E aí vai gerar a chuva ácida, né? A chuva, ela é naturalmente ácida, porque a gente tem gás carbônico aqui na atmosfera que também reage com a água da nuvem e gera o ácido carbônico, que é o H2CO3. Mas o ácido carbônico é um ácido fraco, então isso não tem problema. O problema é o enxofre. Por quê? O enxofre e o nitrogênio, tá? Nitrogênio também é um problema. O enxofre, ele gera o ácido sulfúrico. E aí o ácido sulfúrico é um ácido forte. Então o que faz a chuva ácida? Ela acaba com monumentos, ela acidifica o solo, ela acidifica as águas, ela acaba com a tinta da nossa casa. É por causa da chuva ácida que a cada pouco tempo a gente tem que pintar a casa, porque ela vai corroendo a tinta, tá? Então, a chuva ácida é um grande problema para a humanidade, tá? Então, é por isso que hoje em dia a gente tem aqueles diesel, por exemplo, S500, S50, S10. O que é isso? É a quantidade de enxofre que tem no diesel. Porque é possível você remover o enxofre do combustível. Então, quanto mais você conseguir remover, por exemplo, o S10 é o que mais removeu o enxofre, menos você vai ter no combustível. E aí, menos vai gerar chuva ácida e poluição, tá? Então, futuramente a gente vai falar sobre o diesel e a quantidade de enxofre que tem no diesel. Não nessa aula, mas em alguma daqui pra frente a gente vai falar sobre isso, tá? E aí a gente vai perceber que tem algumas implicações em retirar enxofre do diesel. Já adiantando aqui para vocês, diminui, por exemplo, a viscosidade. Então, ele não espalha tão bem quanto o diesel espalhava ao natural. Então, tem que colocar algumas coisas como aditivos. Aqueles aditivos que são colocados nos combustíveis,
eles servem justamente para isso, tá? Para aumentar a viscosidade, porque foi removido o enxofre e ele ficou menos viscoso, tá? Mas isso é assunto para uma próxima aula. Vamos falar agora sobre o refino do petróleo. Então, o petróleo ele estava lá na jazida petrolífera e ele foi extraído e daí ele é transportado em navios até a refinaria. A refinaria é onde vai ocorrer a separação das principais fases do petróleo, tá? Como que vai acontecer essa separação? Principalmente por destilação fracionada. Então, a gente já estudou, né, processos de separação. A destilação fracionada, ela é aquele processo que se baseia nas diferenças de temperatura de ebulição. Então, por exemplo, você tem a fração leve do petróleo, a temperatura de ebulição dela vai ser muito pequena. Não faz sentido para vocês? Quanto menor, a gente já fez uma aula sobre isso também, né? Quanto menor a massa molar do hidrocarboneto, menor vai ser a temperatura de ebulição. Quanto maior a massa molar, maior a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, para remover as fases leves, como a gasolina, vai ser muito menor a temperatura de ebulição do que da fase pesada, como por exemplo o asfalto, tá? Que é C30, acima de C20 é asfalto. Então, vai precisar de muito mais temperatura de ebulição para remover o asfalto do que para remover a gasolina. E é nisso aqui que se baseia a destilação fracionada, tá? Então, virando aqui a minha folhinha. Então, aqui a gente tem, vou mostrar aqui para vocês. Eu não coloquei a tabela, mas vocês acompanhem ali na página 10, tá? Aquela tabela que tem ali. Então, esses gases leves que tá aqui em cima, na coluna de destilação fracionada, se a gente olhar aqui na coluna de destilação fracionada, o que a gente consegue ver? Tem o forno de aquecimento do petróleo que está ali embaixo, em preto, né? Ali no lado esquerdo, em preto. E ali embaixo é onde vai estar mais quente, porque está perto do forno, certo? Então, ali embaixo é onde vai ser removida as frações pesadas do petróleo. Como, por exemplo, os óleos lubrificantes e o asfalto, tá? Mais lá para cima vai ter menos temperatura, porque está mais longe do forno de aquecimento do petróleo, tá? Então, lá em cima vai ser onde vai ser removidas as fases leves. Vamos falar um pouquinho sobre essas fases, então. Os gases leves, por exemplo, C1, C2, eles são usados como combustíveis, tá? Para aquecimento, geralmente. Daí, essa segunda faixa que tem ali na coluna de destilação, que é o GLP, ele é C3 e C4, tá? É o gás engarrafado do petróleo. Gás liquefeito do petróleo e ele é engarrafado, tá? A gente conhece ele popularmente como gás de cozinha. O gás de cozinha é o C3 e C4, GLP, tá? E aí, reparem ali que tem flechinhas azuis e flechinhas vermelhas. As flechinhas vermelhas são compostos que saem como gases. Em azul são os que saem como líquidos, tá? O que a gente sabe de hidrocarbonetos? Até C5 eles são gases. Acima de C5 eles já se tornam líquidos, tá? Então, por exemplo, aquela terceira faixa ali que está saindo, ali na coluna de destilação, que é a gasolina. A gasolina, se você olhar lá na tabela, você vai ver que ela é C5 até C10. Então, ela já é líquida, tá? Geralmente, a gente fala que a gasolina ideal, ela é C8, ou seja, octano, tá? Quanto mais octano tiver na gasolina, mais nobre ela é. Então, a gasolina ideal seria C8. Ela é líquida já, então, né? Portanto, olhando agora lá na tabela ali embaixo, a gente vai ver que tem uma faixa que eu pulei, que é éter de petróleo, nafta leve e benzina, porque não estava aqui na coluna de destilação, tá? Mas o que é essa faixa aí? Essa é a tal da nafta, tá? A nafta, ela é usada na indústria petroquímica. A indústria petroquímica é aquela que produz tintas, corantes. Deixa eu pegar aqui, lá no finalzinho da aula a gente vai falar sobre a indústria petroquímica, tá? Ela faz plásticos, ela faz borracha sintética, tecidos, colas, tintas, solventes, explosivos, corantes, detergentes,
fibras para fazer roupa. Então, a indústria petroquímica, ela é muito importante. E da onde que ela vem? Vem da nafta, que é essa faixa aqui de C5 até C8. Éter de petróleo, nafta leve e benzina, tá bom? E aí a gente tem a gasolina natural. A gasolina natural é a gasolina que é utilizada em motores de carro, tá? Que é geralmente de C5 a C10, mas o ideal então é o C8. Depois disso, a gente tem o querosene, que tá aqui, ó, ali na coluna de destilação. Então, o querosene é de C12 até C18. Ele é um produto que tem interesse porque ele é utilizado em aviões. Querosene de aviação é o combustível de aviões, tá? Mas ele não é tão importante quanto a gasolina. Então, o que é feito num petróleo que tem pouca fração de gasolina natural? É feito o tal do craqueamento catalítico. O que é o craqueamento catalítico? É quando você pega uma fração maior, quebra ela em partes menores e forma as que você tem interesse. Então, combustíveis, petróleos que tem muito querosene, geralmente é feito o craqueamento catalítico. O que é isso aqui? Quebra o querosene, que é uma molécula maior do que a gasolina, quebra ela em partes menores e aí depois junta novamente para formar a gasolina. Então você tem como converter uma faixa em outra. Então, é possível fazer isso. Então o produto maior de interesse do petróleo é a gasolina. Então é possível converter as outras faixas em gasolina, tá? É óbvio que é muito mais econômico você ter um petróleo que já tem bastante faixa de gasolina, tá? Mas se isso não for, porque isso vai depender de onde você estiver. Então, se isso não estiver na natureza do petróleo, você tem como forçar a situação para obter mais gasolina, tá bom? Depois do querosene, aumentando um pouquinho, a gente tem o óleo diesel, tá? Que é o que a gente conhece popularmente como diesel, que ele é de C12 a C20. Então, é uma mistura de hidrocarbonetos que tem 12 a 20 carbonos, tá? O óleo diesel, importantíssimo, utilizado em motores a diesel, né? E aí, depois disso, a gente já começa com as frações pesadas, tá? Que são, por exemplo, os óleos lubrificantes, que são aqueles que são utilizados como lubrificante de carro, como WD-40, eu sei esse, tá? É o único que eu sei porque é o que eu usava no meu carro. Esses óleos lubrificantes, eles são na faixa de C20 até C34. Então, eles já são fração pesada, tá? São petróleos que têm muito óleo lubrificante, não são tão nobres quanto os que têm mais gasolina. Até querosene já é considerado também nobre, tá? Porque você tem como quebrar ele para formar a gasolina. Mas quando tem muita fração pesada, por exemplo, óleo diesel, óleo lubrificante, já não é mais tão nobre o petróleo, tá? E aí, por último, a gente tem os resíduos, que é parafina, piche, asfalto, que são as frações muito pesadas, tá? Eles são sólidos, eles não são mais líquidos, tá? Sólidos que não evaporam, então não voláteis. Alguns são usados como base para asfalto, alguns são usados, a parafina, ela é utilizada para fazer vela, né?